Boa noite, amadinho. Boa noite, amadinha do meu coração. Mais uma live do Instituto Princesa Rivânia. Não se cale, mulher. E hoje nós vamos fazer uma live maravilhosa com um advogado, que ele é um dos nossos colaboradores do Instituto Princesa Rivânia, o advogado Armando, um ser de luz que cuida de mulher. E nós estamos querendo pessoas, o que próximo a gente? Pessoas que gostam das mulheres, pessoas que realmente cuidam de você, mulher, que você merece todo cuidado, toda atenção, todo amor, todo carinho. E também nunca, jamais se calar, né? Jamais julgar o próximo, mas jamais se calar. Eu vou chamar o nosso amadinho do coração, porque ele já virou meu amadinho do coração, né? O nosso doutor Armando, advogado Armando. Raniele, vem cá para você me chamar aqui, porque eu também eu faço live, amadinhos, mas na hora de chamar é difícil aqui. Vamos chamar aqui agora, ó. Escreve aqui para mim. Raniele tá digitando aqui para mim. Parece você, Raniele. Quer ver quem é a Raniele? Aqui, Isso, agora eu vou digitar aqui. Advogado Armando. O nosso amadinho do coração, advogado Armando, estamos aguardando. Boa noite, linda, iluminada você, ser de luz. Lindos. Boa noite, amado amigo, colega, colaborador, né, do Instituto Princesa Rivânia. É um prazer ter você. O som, eu não estou ouvindo o som direitinho. O prazer é meu, um prazer conhecer essa doutora Cláudia no evento entre uma amiga em comum. Você está me ouvindo ou não? Está me ouvindo? Agora Me escuta? você está dando um eco. Está me escutando ou não? Estou te escutando. Está escutando? Não. Estou. Você escuta, doutora? Eu não estou te ouvindo. Peraí. Tá ouvindo? Então, pera cá, deixa eu ver. Tô. Tá com eco? Eu estou te ouvindo. Oi. Então, peraí. Tá com eco? Estava no modo silencioso? Se está dando eco, vamos mudar. Não, agora não. Você está me ouvindo? A tecnologia é assim mesmo. Tá te dando eco ou não? Melhorou agora? Melhorou agora? Do Armando. Deixa eu melhorar essa luz aqui. Meu nome é advogado Armando, trabalho com direito de família, conheci esse ser de luz num domingo, em virtude de uma amiga em comum. E foi incrível conhecer o projeto. Ela falou, mas você precisa conhecer uma pessoa. E eu falei, tá bom, vou lá ver, porque ela ajuda mulheres. Eu acho que tem a ver com o seu trabalho. E aí a gente percebeu que a gente tinha afinidades, né? Que a gente tinha afinidades e tal. E foi disso. E aí eu falei, vamos fazer a live para mostrar um pouco do que é o trabalho. Porque é muito difícil encontrar, eu só conheço 2 homens que trabalham com violência e direito das mulheres, que é um rapaz que tem uma ONG, ele é e eu, tipo, a maioria dos homens que trabalham ou é promotor, ou é juiz, ou é delegado, tem muitas mulheres, mas homens que defendem as mulheres é mais difícil, né? Você tem até advogados de família, mas o foco dele não é a defesa das mulheres, é a defesa do patrimônio, é a defesa da questão da guarda, do divórcio e tal. E eu trabalho com direito criminal e familiar junto, que é um pouco diferente, né? Eu criei junto
com uma psicóloga, doutora Betânia, de Curitiba, a advocacia afetiva, que é um olhar de um psicólogo e de um advogado para atender essas mulheres quando elas sofrem abuso ou violência, elas chegam muito perdidas, violentadas psicologicamente, com medo, porque são vários tipos de violência. Como o tema da nossa live é violência doméstica e a questão da violência psicológica, dos traumas, toda violência física tem uma violência psicológica. Mas ninguém fala da violência psicológica, fala só da física. Vou te explicar por quê. Um pouco da história da Lei Maria da Penha, que é um pouco do direito brasileiro, e para vocês entenderem como é complexo. A Lei Maria da Penha veio para dar alguns direitos, mas não conseguiu parar a violência, né? E como foi de cima para baixo, foi do governo federal para baixo, e quem realmente faz a justiça é os governadores, é o Estado, então foi imposto de cima para baixo, e aí não tinha preparação. Tem cidades que não têm delegacia da mulher, entende? Porque não tem orçamento. Então, entenda que a gente está numa sociedade patriarcal, machista, conservadora, e aí vem uma lei que dá direitos para as mulheres para salvar a vida delas. Parece que está dando alguma coisa, né? E o que aconteceu com isso? Teve muita questão, tem muita gente contra essa lei, né? E a maioria dos advogados não sabem usar. Por quê? Porque você só tem advogados de família, né? E a maioria das vezes, quando tem crime ou tem a questão da violência física, isso vai para o Ministério Público, né? Vai para uma delegacia de mulheres, ou quando não tem delegacia de mulheres, vai para uma delegacia pública normal. Então, a gente tem um problema da questão da execução da lei. E esse é o problema nosso, né? Então, e aí a violência psicológica, ela é meio tratada de lado. Se você chegar lá com violência psicológica, com narcisista, com abandono emocional, com estelionatário, como tem tanto ameaça de morte, tanto a questão de lesão corporal grave, que isso vai ficando meio de lado, a pessoa até ri da sua cara, entende? Mas isso é o que faz a mulher parar. Ela, na realidade, é a violência psicológica, é os traumas que faz ela não conseguir trabalhar, que ela ficar com medo, com síndrome do pânico, não confiar mais em homens. Então, por isso que precisa ter um olhar afetivo, de ouvir a dor dessa mulher. E aí eu me especializei em fazer justiça nos tribunais. E como é que você faz isso? Na violência física, a justiça, as delegacias, de certa forma, fazem um pouco disso. Então, por quê? Porque você tem o IML, e aí a pessoa chega lá violentada na delegacia, no hospital, já encaminha para a delegacia, e vai para o corpo de delito, a pessoa faz o corpo de delito, tem as fotos e tal, você consegue condenar a pessoa. O problema é quando tem violência psicológica, ou os traumas dessa violência física, que muitas vezes só vai aparecer daqui 5 ou 10 anos. Quando ela estiver num relacionamento, daqui 2 anos, que ela vai começar a ter depressão, ou traumas, gatilhos, encontra alguém bacana, ele fala uma determinada brincadeira, e ela separa desse cara, porque ela acha que ele é um abusador. Entende? É muito complexo, e não dá para a gente tratar temas complexos com respostas simples, né? Então, o meu olhar hoje é tentar falar um pouco disso, porque eu recebo muito no meu Instagram mulheres que, primeiro, elas têm vergonha de falar, né? Segundo, e aí eu tenho toda uma técnica para atender ela, para ela falar assim, eu tenho vergonha, eu posso falar. Então, é todo um processo. Eu falo assim, você pode falar, eu dou o Instagram, eu ligo para ela de vídeo, entende? Para que ela possa começar devagar. Então, algumas mandam áudio, porque tem vergonha de falar com advogado, em tentar entender qual é a dor dela. Porque a gente precisa quantificar essa dor.
E a gente só faz justiça se a gente indenizar ela. Então, o que acontece muitas vezes? Essa mulher que sofreu, que é a questão do projeto da doutora, que essa mulher reconstrói o rosto dela, que ele destrói, vai para o Ministério Público, vai para a delegacia, chega lá, tem uma sentença condenatória, mas não tem nenhum advogado público. Essa sentença teria que ser executada num outro juízo civil. Então, olha, a gente tem uma questão, muitas vezes, do marido, que é o direito de família, tem uma briga, que é o direito criminal, que é outro advogado, e a gente tem uma questão de indenização, que é um advogado civil, que é um outro advogado, um civilista. Olha só para você ver a complexidade. A mulher não sabe de nada, tem medo de tudo. Então, o que eu tento as minhas lives, o meu canal, o meu Instagram, explicar para os advogados que precisa ter um olhar afetuoso para essa mulher e precisa ter uma equipe multidisciplinar. Essa mulher tem que ser atendida por uma psicóloga. Como é que você faz uma prova dos danos causados, que ela não está conseguindo trabalhar depois de anos, para pedir uma pensão, que ela não está conseguindo, se ela ficou com um determinado, eu tenho clientes que ficam com síndrome do pânico, que não conseguem mais trabalhar em lugares fechados, por grandes períodos de medo. Então, essa pessoa tem direito a uma pensão vitalícia. Não uma pensão vitalícia para ela ficar em casa, porque senão ela vai ficar mais louca ainda. Então, porque o marido deixa ela louca, fala que ela é louca, aí ela fica com uma doença mental, com algum estresse, com algum problema de ansiedade ou de medo. Isso quem vai definir é o psiquiatra, junto com a psicóloga. E aí, neste caso, a gente precisa de assistente técnico. E no Brasil, não tem. Então, nas casos da violência psicológica, quando a pessoa vai na delegacia, muitas vezes a pessoa ri dela. Fala assim, tem um monte de mulher querendo morrer, que os homens querem matar ela, e você está querendo falar aqui que você tomou um golpe, que você saiu do trabalho, que você não consegue trabalhar, que ele fez violência financeira, ele tirou todos os bens de você. Então, esse tipo de violência é um pouco descartado. E você só faz justiça com assistente técnico. Então, você tem que ter assistente social, tem que ter médicos, psiquiatras, você tem que ter psicólogos, para que seja o elo entre o médico da pessoa e o juiz e o advogado. Por isso que as condenações não existem. Por quê? Porque as pessoas não sabem quantificar isso, entende? Essa dor, esse sofrimento, como é que faz a prova. Porque a maioria dessas mulheres não gravam os xingamentos, não gravam todo esse processo. O processo de violência é um processo psicológico que depois acontece o físico. Nunca acordei bem, meu casamento era ótimo e de repente ele me violentou. Nunca é assim. É sempre um processo de violência psicológica e que depois disso acontece uma violência física. E aí, o que eu falo não tenham medo, mas a primeira coisa que a gente precisa entender, até para pessoas que não têm condições de pagar uma equipe, que dá para fazer justiça, mesmo público. Então, eu tenho clientes que me procuram e a primeira coisa que essa mulher precisa é pedir ajuda, porque ela muitas vezes entra no processo de pensa em tentativa de suicídio, como a gente está no Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. Por isso que eu pedi para a doutora fazer a live esse mês, para a gente trabalhar esse tema, porque essas mulheres pensam, elas acham que não tem mais solução, e o que eu tento neste momento que ela chega perdida, não sabe o que vai acontecer da vida dela, ou ele abandonou ela, descartou, como tem os narcisistas, que está muito em moda, né, que descartam, arrumam outras mulheres, deixam elas com dívidas. A gente precisa cuidar dela, e cuidar dela é psicológico. Essa mulher chega provavelmente com estresse pós-traumático. A gente precisa encaminhar ela para o posto de saúde, para o CAPS, para ela começar a fazer terapia em grupo. Então, ela não tem condições de pagar um psicólogo, não tem problema, a terapia em grupo é de portas abertas. Todas as cidades têm um grupo chamado Centro de Referência da Mulher. Tá? Você põe no Google, na sua cidade, qualquer lugar do Brasil, tem o centro, muitas vezes fica ligado, cada lugar é de um jeito. Onde que E o centro de... essa Oi, pode falar. Pelo de estar tampando o seu rosto, eu não estou vendo. Porque tá passando, as pessoas estão escrevendo, aí fica
Quer que tira? Fica... Não, você vai ter que ocultar, mas aí você não vai ver as pessoas falando. Para mim, tudo bem, não tem problema. Se o áudio tá bom, se as pessoas estão ouvindo, para mim não tem problema, tá bom? Até Tem uma para... Oi. modelo que tem uma Não tarja. entendi? Tem uma tarja? Não sei, a meu aqui não aparece. Parece só as questões das pessoas escrevendo. Tem uma tarja aí? Mas deixa, então. Voltou? Voltou? Não, aqui não aparece. Então pode continuar falando. Muito, muito Então vamos lá. interessante. Qualquer coisa eu saio e entra de novo. Então, esses centros de referência, então, é obrigatório ter na cidade. Centros de referências da mulher. Muitas vezes, esses centros de referências não são da prefeitura. Muitas vezes eles são terceirizados para uma OS, para uma ONG que cuida disso. E aí, esse centro de referência é o primeiro canal que deveria funcionar, e a gente não está falando da coisa se funciona ou não. Tem lugares que funcionam e tem lugares que não funcionam. Então, eu me proponho a sempre ajudar. Se a pessoa tiver algum tipo de dificuldade, vai lá no meu advogado Armando no Instagram, vai lá, escreve que eu respondo, para orientar. O que eu vou explicar? Centro de referência, muitas vezes, é o primeiro lugar que a mulher chega. Antes da delegacia, que é melhor. Por quê? Porque essa pessoa vai passar por uma assistente social, que é a pessoa correta. Né? A lei manda ter assistente social, psicólogo na delegacia, mas não tem dinheiro. Isso é uma questão de políticas públicas, de forçar os vereadores, isso é a questão municipal, centro de referência, a ter psicólogo, a ter a Casa da Mulher Brasileira, que tem em algumas capitais. Então, mas isso é um processo que tem que ter dinheiro para ter essas equipes, tá bom? Como tem o EML, tá? Mas o EML só trata as questões de nível físico, nesse primeiro momento. Se você vai entrar com processo de crimes psicológicos, tem no ML os psiquiatras, então, mas demora anos. Eu, como estudo políticas públicas, eu mando aqui em São Paulo para o Instituto de Psiquiatria da USP, que é o melhor popular de pesquisa, que é de graça, só que os advogados não sabem, para fazer os laudos. E eles são os melhores, tudo bem? Então, hospitais universitários têm grupos, de vez de você ficar esperando um médico psiquiatra concursado que não entende muito disso, você mande para... Tem lugares, principalmente hospitais de clínicas, que fazem PETs, ou muitas vezes você tem também em hospitais que têm medicina, ou faculdades que têm grupos de pesquisa de violência, e eles têm fé pública, o juiz manda, o advogado pede, de vez de ir para o ML, vai para um grupo especializado, entendeu? Que só sabe lidar com isso. Então, é só para você entender que ferramentas existem, mas as coisas são... no Brasil, elas não funcionam. Vou dar um caso concreto aqui. Casa da Mulher Brasileira aqui no Cambuci, no centro de São Paulo. É muito boa a casa. Só que a gente tem um problema lá. Uma cliente minha viu, na pandemia, foi lá e estava traumatizada. Aí eu falei, precisei ir lá para pegar o primeiro atendimento dela. Eu falei, vou com você. Não, Armando, eu não vou lá. Eu falei, vou. Aí fui lá, falei com a responsável. Falei, ela foi atendida aqui? Foi. Foi para a delegacia? Não. Ela foi atendida então eu quero o relato da assistente social. E ela me deu em 10 minutos, ela falou, eu vou em 10 minutos fazer para você. E ela falou, Armando, eu consegui. Então, é uma pessoa então, a Casa da Mulher Brasileira é uma coisa muito bonita. Mas no Brasil a gente tem um problema da burocracia. Então, a Casa da Mulher Brasileira, ela é muitas vezes terceirizada para uma ONG ou para uma OS. Tá, que cuida disso. E aí, lá dentro você tem uma assistente social, que é o departamento social da prefeitura de assistente social. Aí, essa pessoa, no caso dela, como era psicológico, eles mandam assessoria. Lá tem a Defensoria Pública, que é do Estado, é um outro órgão. Você tem a Delegacia das Mulheres lá dentro também, porque lá tem casa. Os homens não entram. Eu, quando vou entrar lá, tem segurança, preciso ser revistado, porque não entra. O que você está fazendo aqui?
é um lugar incrível. E é tudo junto, mas ó, quem cuida da Delegacia das Mulheres é a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, é outro órgão. E as coisas não se falam. Então, eu perguntei aonde ela foi. Foi para a Defensoria. Ah, mas o caso dela, ela tem apartamento. Não pode ser na Defensoria porque tem um número. Aí parou. Não foi para a delegacia, não, entende? Não tem alguém coordenando todos esses grupos. Então, é tudo junto, porque a lei manda, mas cada um só pensa no seu quadrado. E a gente tem a velha questão da burocracia brasileira, que é a segunda maior do mundo. A primeira é a russa e a segunda é a brasileira. A gente melhorou muito nisso. Então, eu que sou um pesquisador de políticas públicas, percebo que a lei é boa, mas o problema é a execução. Então, eu tipo, viro um relações públicas. Eu vou aqui, pego o papel, levo lá e tipo... Então, o advogado precisa entender como é que funcionam as gavetas para tirar, para fazer funcionar a máquina, entende? Para você ter ideia, aconteceu um caso de um narcisista que denunciou, junto com a família e tal, denunciou a filha afetiva desse narcisista, junto com o pai biológico e um familiar, que a mãe estava batendo na adolescente, tal, fez uma denúncia falsa, eu fiquei sabendo, eles saíram 2 horas da manhã lá da delegacia, e às 3 eu cheguei. Aí eu cheguei lá, peguei, eu falei, isso aqui é denúncia falsa, tal. Ouviram a mãe, não ouviram a menina, ouviram a menina assim de forma não oficial, e aí ela foi, mandaram ela para a Lei 9.099, que é os Juizados Especiais Criminal. Chegou lá, eu estava lá na audiência, chamei ela e a menina, e falei assim, ela tem problema disso, a menina não foi ouvida. Não, se ela aceitar isso aqui, ela não vai ser fichada. Eu falei, não, isso aqui é uma violência processual que está sendo... E aí foi uma briga com o promotor e com o juiz. No outro dia, o juiz pediu para sair do caso. Só para você ver. Falei, não, eu quero perícia. Não, ela não foi ouvida. A menina falou, não, era mentira, minha mãe só apertou meu braço, tal, entende? Então, adolescente, a gente sabe como é. Então, e ela ama, e ela viu, e eu falei, ela vai estar lá para ver o que aconteceu, porque ela ligou para ele falando disso, olha o que deu. Então, só para você entender, se não tem um advogado combativo, fala assim, não vai fazer isso. Tipo, e aí a gente tem ferramentas que eu acho interessante, que as pessoas falam, não dá certo e tal. Um advogado especialista, o que a gente faz? Se existe, dentro do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que cuida de todo o judiciário, tem um grupo lá de violência contra a mulher, para ver se tem violência processual, se os juízes estão fazendo. E lá você pode tirar os juízes, desembargadores e até ministros, entende? Então, as pessoas não sabem, os advogados não sabem. E se a justiça começar a não fazer a justiça, a gente vai para cortes internacionais de direitos humanos, entendeu? Que vem fiscalizar. Então, entenda como é complexo. E aí não fez lá, não, se a delegacia não estiver fazendo, a gente denuncia internacionalmente, denuncia na corregedoria, só que tem que ser alguém que não tenha medo. Quando você vê meu post, o que eu falo lá? O que eu falo, doutora, lá no meu post? Não tenho medo. Então, tem que ser alguém que compre a briga dessa mulher. E aí tem um problema que eu percebi, estudando, pesquisando com as psicólogas, porque eu sou advogado, mas sempre pesquisei a parte da psicologia, e o que eu percebi, que esses agressores, principalmente os narcisistas, eles odeiam as mulheres, tá? Depois a gente faz uma live só falando por que eles odeiam tanto essas mulheres e tentam bater nas mulheres e tentam matar essas mulheres, tá? Mas, por que tanto ódio da mulher? Fala um pouquinho. Agora não. Não, eu preciso falar dos direitos dela porque quase ninguém fala. Senão eu não vou poder ajudar nesse momento. E aí o que acontece? Nesses casos, não pode ter medo.
E aí, esses homens só respeitam homens. Eles, quando a mulher contrata uma mulher advogada, eles querem destruir a mulher, tá? Ou eles usam uma advogada mulher para manipular. Então, são terríveis, tá? E então precisa ter um advogado homem, mesmo que seja uma mulher. Precisa ter uma equipe, porque ele só respeita homens. Tem uma questão aí psicológica. E aí eles falam, vou humilhar a sua advogada, vou humilhar. Então, eu recebo denúncias, eu recebo... eu ia falar, eu já tinha falado para você, vai aparecer perfil falso falando que eu não tenho equipe, que eu não faço isso, que eu não ajudo, entende? Eles começam, como ele não consegue vir contra mim, eles começam e falar, olha, seu advogado é ruim, tal, tal, tal. Ele começa a tentar falar para as outras pessoas que eu sou ruim, entendeu? Para que eu fique com medo e saia do caso dele, abandone o caso dele, entende? Então, eles são assim, eles não têm limite para fazer, para manipular. E aí você tem que ter ferramentas jurídicas e perceber isso e ir para a polícia, né? Quebrar sigilo de dados e tal. Então, eles cometem crimes. Então, eles se acham os espertos, mas quando chega alguém que saiba como ele age, que sabe como ele trabalha, você cria ferramentas para que ele caia, né? Dentro de um processo. É como um jogo de xadrez, entende? Você precisa ir estruturando, porque ele vai cometer crime. E aí você pega ele. Muitas vezes, o que eu falo dos meus processos é, a mulher chega sem nenhuma prova. E, de repente, na metade do processo, eu entro com o processo e tal, aí aparece alguma coisa, aí ele faz alguma coisa errada, e eu ganho o processo assim, entende? Então eu falei, calma, não tenha medo, precisamos ir para a justiça, tudo bem? Porque essas mulheres têm direitos, essas mulheres violentadas têm, o judiciário dá, mas precisa saber produzir essa prova. Então, se eu estou falando de mulheres que ficou com alguma... Tem mulheres que abandonaram o trabalho porque o cara era ciumento, estudo, tudo, perdeu o trabalho e agora, depois disso, ela fica sem trabalho, ele descarta ela por algum motivo. Precisa tratar o psicológico dela, descobrir, e isso a gente faz também de maneira pública. E aí é terapia, depois ela vai passar por um psiquiatra para ver se ela precisa tomar medicamento ou não. Isso não é importante, quem vai falar isso é o psicólogo e o psiquiatra junto, entende? Cuidar dessa mulher, porque é esses documentos que vai fazer a prova para condenar esse homem, entende? E a gente tem ferramentas, o SUS, por todas as dificuldades, mas funciona nessa parte, tudo bem? Tem o centro de referências, tem a Casa de Mulher Brasileira. O que não pode é desistir, tudo bem? E cuidar da mulher, ela precisa se cuidar. O que é o estresse pós-traumático? O estresse pós-traumático é uma violência que a pessoa sofre. Isso é muito comum em filmes, quando você vê o cara está dirigindo um carro e bate o carro, e acorda no hospital e ninguém sabe, apaga. Muitas vezes você tem um acidente com alguém muito querido, e aí você apaga para não lembrar daquilo, que você se acha culpado por alguma coisa. Então, o estresse pós-traumático é um processo de violência, só que no processo de violência psicológica, ele vira um estresse traumático, não é pós, porque a pessoa tem que cortar contato zero, senão ela não vai melhorar. E aí, na minha experiência do escritório, eu percebo que essas mulheres só melhoram com tratamento psicológico e psiquiátrico. E o psiquiatra, se ela ficou com algum problema, ela precisa passar no psiquiatra, não para tomar medicamento, mas o psiquiatra que lauda, o psiquiatra que fecha o diagnóstico. Então, muitas vezes ela tem uma vida saudável, ela vai ter outras questões, não é só o medicamento, tudo bem? Alimentação saudável, outros tipos de coisa, uma religião, que também ajuda nessa fase de conectar essa pessoa, reconectar. Muitas vezes não tem família que tem esse suporte. Então, são várias questões para fazer justiça. E assim, a justiça só começa quando a pessoa pede ajuda e ela quer ajuda. E aí é um dia após o outro mesmo, e não se abandonar. Em média, ela volta num processo normal em 2 anos de tratamento. Em 6 meses ela melhora, mas em 2 anos ela percebe e fala assim, nossa, quando eu cheguei para falar com você, eu não entendia nada do que você falava. E aí, nesses casos, a gente precisa ouvir uma amiga, alguém da família,
eu gravo para ela não esquecer, porque ela esquece, lembra do estresse pós-traumático? Esquece, é uma confusão, tem medo, se eu fazer isso ele vai me matar. Então, tem casos sim, mas a gente tem que analisar caso a caso. Tem casos que eu falo assim, ó, esse cara, você precisa pegar seu filho e ir embora, suma daqui, porque não vai ter justiça, entende? É um perfil de psicopata, tá? Que a gente consegue claramente na anamnese que eu faço com a psicóloga junto, perceber que ele não tem limite, tudo bem? Então, pode ter a justiça que for, ele vai matar ela. Então, nestes casos, você tem que falar para a pessoa, a gente tem que ter uma estratégia de tirar ela do meio dele e não ter contato. Então, o que eu faço? Todas as questões, quando tem casos nesse nível, que eu não quero que ela tenha um contato físico, eu coloco o endereço dela nos processos, no BO, no hospital do meu escritório. E eu entro em contato com ela, para ele não ter contato. Porque senão ele pode encontrar alguém que pega o telefone dela lá, o endereço dela. Então, eles não têm limite, entende? Para fazer maldade. Então, são coisas mínimas, mas que faz uma diferença muito grande na vida dessas mulheres, entende? Então, assim, não desista. Não desista. Por que o psiquiatra? Porque o juiz precisa do diagnóstico, do CID. Quem dá isso é o psiquiatra. Mesmo que não tenha. E aí eu falo, se você teve a alta do psiquiatra, e foi uma psiquiatra, Santa Catarina, que falou para mim sobre isso, falou assim, se você teve alguma questão de saúde mental abalada, uma depressão, você precisa, pelo menos a cada 6 meses, passar no psiquiatra, para ele estiver avaliando, para ele documentando isso, igual o dentista, né, doutora? Não tem que ir 6 meses? A saúde mental também, porque depende, oscila, entende? Vai passar o tratamento, muitas vezes não está conseguindo dormir. A primeira questão, da violência psicológica é a falta de sono. A pessoa fica ligada o tempo inteiro. Então, o primeiro sintoma, falta de sono. Preciso entender o que é aí que eu tenho e pedir ajuda. Tudo bem? Então, muitas vezes não quer ir no psiquiatra porque eu não sou doida, aqueles mitos de loucura. Eu aprendi com essa psiquiatra que, assim, o remédio, muitas vezes, dependendo da depressão, tira ela do buraco. Mas a terapia, a alimentação, a vida saudável, o trabalho, o estudo, vai colocá-la de pé, entende? São várias questões que foi negligenciado por opções, e aí a pessoa chega com culpa. Foi culpa minha. Eu falei, não, você só não tinha maturidade emocional para tomar essas decisões. E não tem problema, não tem idade. Eu não tinha maturidade emocional para escolher naquele momento. Agora você tem. Então, agora você não pode errar. E maturidade emocional tira essa questão da culpa, da questão de autossabotagem. Então, são pessoas incríveis, inteligentes, que vão se autossabotando. E aí, isso é a terapia que faz. Entender os motivos que fez a pessoa tomar, para que ela não erre de novo. Então, o que a gente tenta fazer é isso, olha, você tomou uma decisão naquele momento, achando, muitas vezes pelo mito do amor romântico, acreditar que casou para a vida inteira. Eu, no escritório, de uns 10 anos para cá, estou recebendo muitas questões evangélicas, pessoas que eram evangélicas no sentido que não é da religião, é dos neopentecostais, tá? Uma tendência dentro das igrejas cristãs, que eu pergunto, mas por que você demorou tanto tempo? E eles falam, a igreja falava que eu tinha que ficar na relação, que isso é a questão da família, que é normal isso, entende? E era uma violência. Então, e aí as mulheres muitas vezes não conseguem, porque a família, ela tem vergonha de falar para a família, né? E aí ela vai procurar o pastor, e eles falam, não, isso é sua família, vamos rezar e tal, tal, tal. Não, violência é violência. E a gente precisa entender, tem dor, tem angústia, tem sofrimento. E todo mundo sabe quando é violentado, tudo bem? Eu vou sair da minha casa assim, sair correndo? Não, eu procuro ajuda, eu vou lá na minha UBS, mesmo que demore, eu vou no CAPS, eu vou no Centro de Referência da Mulher,
eu vou na Casa da Mulher Brasileira, pedir ajuda, vai no serviço de assistente social, você precisa ser ouvido. Esses lugares que eu estou falando, tem pessoas especialistas, tem cursos, então você vai, muitas vezes eles dão treinamento de você aprender a fazer novos trabalhos, manicure, pedicure, para você começar a ter renda, cabeleireiro, entende? Eu tenho cursos de cuidadores de pessoas idosas, entende? São coisas que não precisam de tanta capacidade técnica, mas que a pessoa pode aprender, entende? Isso começa a dar uma renda para ela, para que ela possa começar a voltar e ter uma independência financeira. Tudo bem? Quer perguntar mais alguma coisa, doutora? Estou adorando. Mas essa questão aí do emocional é muito importante, né? E é difícil advogado nessa. Você falou que você é o único praticamente, né? Você e a doutora que trabalha nessa área do emocional, do psicológico, né? Advocacia psicológica, é isso? A gente falou que a gente criou a advocacia afetiva, dos afetos. A gente cria pontes pelos afetos, por acolher. Então, para cada pessoa, e só para você ter ideia que quando a gente começou a aparecer gente assim. E aí a gente percebia que a gente marcava no escritório e as pessoas não iam. E a gente foi depois entrevistando, a pessoa cancelava. Igual no dentista, sabe, por medo. Uhum. E aí a gente perguntava, falou, não, eu vou lá no escritório fechado, vai ter a secretária, eu vou chorar, porque aí eu começo a falar, choro, fico com vergonha, o que vão falar de mim, entende? Todos esses medos, é igual quando a gente acha que tem uma doença e vai no médico, cancela o médico. Então a gente percebeu que precisava criar outros espaços. E a advocacia afetiva então, para cada pessoa eu marco um determinado lugar, entende? Para atender. Então, lugares, um café, aonde a gente... Então, vamos bater um papo? Eu vou conversar com você lá. E a consulta, em média, 4 horas. Eu separo mais ou menos 4 horas no primeiro dia e 4 no outro dia. Quando não é virtual, também eu faço de 3 a 4 horas. Porque você precisa ouvir essa mulher, entende? E aí, no outro dia, quando ela tiver melhor estruturada e tal, aí você vai falar de direito, você vai só ouvir, entender a história dela, para tentar construir pontos que eu não vou abandonar ela nunca, que eu nunca desisto das minhas clientes, entende? Precisa criar, porque foram muitos medos, muitas vezes sofreram abandonos de pais, não tiveram a questão paterna, ou aí pegam maridos violentos, aí pega um advogado, o que esse advogado quer de mim, entende? Então, é todo um processo, principalmente quando tem violência sexual. Aí, neste caso, eu atendo 100% com a psicóloga, entende? Por quê? Porque a prova, só para você entender como é complexo, como que eu sei que a mulher ficou com um trauma da relação anterior? Como é que eu faço essa prova? Vou explicar para vocês. Que eu desenvolvi isso, né, com uma sexóloga e com as psicólogas. Eu pergunto para ela, você está conseguindo se relacionar? Quanto tempo que você não se relaciona? Umas falam 2 anos, 3 anos sem sair com ninguém. Então tem um trauma, mulheres jovens, bonitas, entende? Inteligentes, muitas vezes que tem trabalho e tudo, mas o trauma está lá. E aí muitas eu falo, conseguiu sair? Conseguiu. Conseguiu ter prazer? Olha onde eu tenho que entrar. E aí elas ficam assim, tipo, um homem perguntando disso, porque quer saber como que faz. Então, olha como é. E aí, tipo, não tenho prazer. Então, precisa ter um laudo de uma sexóloga para entender a prova. Aí você ouve amigas, familiares, que ela realmente não sai, filhos. Você consegue provar que tem um trauma, que ela não consegue se relacionar em virtude de um trauma, entende? Então, são provas indiretas, mas dá para fazer. É difícil, é complexa, mas dá para fazer, quando tem vontade, quando você quer cuidar da pessoa, quando você, na realidade, quer ajudar a pessoa a fazer justiça. Entende? Então, principalmente nas questões de violência sexual, aí é mais complexo, porque aí também tem o trauma sexual mesmo. E, tipo, ela não deixou filmando, vai filmar o sexo. Não filma, isso não existe. O cara tá dormindo, força, entende? Isso vai deixando marcas, tá? Para o resto da vida. Então, dá para fazer tudo, se você tiver cuidado, se você
tiver atenção, e cada caso é um caso, não dá para me colocar o José, a Joaquim, a Maria, a Joana, não dá, são complexos. E muitas vezes, o que eu falo? Eu pego uma pessoa que está sofrendo violência e eu não posso nem denunciar, e aí eu preciso que ela trate, e muitas vezes ela abandona, e aí a psicóloga fala, Armando, elas abandonam, né? Não gosto, tô com medo e tal, mas aí depois elas voltam. Depois de 2 anos destruídas, fizeram acordos ruins, eu falei, tipo, muitas vezes não dá mais para fazer mais nada, entende? Por quê? Porque chegou o tempo, tinha o tempo daquele momento, o trem passa, os mineiros gostam do trem, né, doutora? Sim. Então, o trem passa, e aí a oportunidade era aquela, de você, mas dá trabalho, eu preciso cuidar de mim, eu preciso ir no médico, eu preciso ir no psiquiatra, eu posso fazer outros tipos de terapia se eu gosto, se eu tenho condições, então, é sempre complementar, o juiz vai sempre pedir psicólogo, e aí eu falo, uma outra questão, não é contra os terapeutas, não é contra os psicanalistas, mas o juiz quer que a pessoa tenha o CRP dela, o Conselho Federal de Psicologia, o CRM, entende? Tem psicanalistas que são freudianos, junguianos e não precisam ter isso para atender. Mas, se eu não tiver esse CRP, o juiz vai falar assim, tá, e aí? Tipo, entende? Já é difícil tendo, já é complexo. Imagine não tendo. Então, são questões muito complexas. Com a internet, o que eu estou vendo? Muitas mulheres sofreram violência, tá? Psicológicas, tal, vão fazer cursos de coach, que fazem cursos de 6 meses e tal, e vão ajudar mulheres, sem nenhuma qualificação, faz uma página. Então, muito cuidado com isso. Então, eu falo, a pessoa tem CRP, ela é do Conselho Regional, Federal de Psicologia, tem lá igual advogado, meu, você entra lá na OAB, tá lá meu nome. José Armando de Farias vai estar lá. Então, pode ir lá. E aí tem uma outra coisa, uma piada, mas é real. Os maridos falam, ele não tem nenhum processo no nome dele, porque eu coloquei lá no Jus Brasil e não tem. Eu falei, 99% dos meus processos é de família, eu sou advogado de família e criminal é segredo de justiça. Criança, mulheres, família, divórcio, não pode ter meu nome lá, entende? Então, assim, então tem essas questões, esses mitos. Vou colocar lá o processo. Claro, processos cíveis, que eu fiz alguma coisa, até vai existir, mas é muito pouco, eu não trabalho com essa área. Então, todos esses mitos a gente tem que falar, porque aparece, entende? Os medos. Eu vou colocar lá no Google e não vai ter nenhum criminal e nenhuma... Então, entenda, isso é segredo de justiça, é muito complexa e que tem uma proteção do Estado para que não vaze a sua vida privada, né? Pode perguntar, doutor. Estou amando, amadinhas. E vocês? Olha, tem muita gente comentando aqui, ó. Recomendo para quem tem, que é isso bem assim. Eu recomendo. Todo mundo gostando aí, tá vendo, advogada Armando? Mas sempre depende da vontade do juiz a colher as provas. Tem a doutora Lu aqui, que sofreu violência doméstica, que inclusive ela é parceira no Instituto Princesa. A outra, ó, que delícia, Silvana. Ó, doutora, quanto mais conheço, mais amor por você. Que bênçãos chegam de mão. Gratidão. Doutor Armando tem me ajudado muito. Só posso agradecer. Cris, deve ser cliente sua aí, ó. Cris, fã. Deve ser. Sim. Tem clientes, eles me seguem lá e eles acompanham. E são pessoas que chegaram com medo, falando assim, não, olha, eu já tenho meu divórcio. Eu falei, e aí você vai começando a estudar, falando, não, eu não vou fazer nada. Olha, eu só sou um consultor, eu vou olhar. E aí a maioria dos casos já tem advogado. Se estiver fazendo direitinho, eu falo assim, não precisa, eu só vou cobrar uma consulta. Entende? Eu não vou... tá direitinho, não tem problema. Não precisa trocar de advogado, não precisa pagar de novo, não precisa eu entrar naquele caso concreto, entende? Tem casos que eu falo assim, olha, você não precisa pagar para mim, pode ir na defensoria, o seu caso cabe defensoria e vai ser resolvido, entende? Eu quero ajudar, entende? O que é meu vai ser meu, as pessoas vão vir para mim, então eu não preciso
tomar nada de ninguém ou forçar alguma coisa, né? Então, uma dica que eu falo, né? Quando tem bens, então eu falo muito sobre isso. Quando tem bens, e aí tem violência, e aí tem empresas, e aí tem muitos bens, a mulher tem medo, tipo, se vai quebrar a empresa, então. Nesses casos que tem violência, o que eu faço? Eu falo assim, ó, a gente vai fazer o divórcio, pode ser litigioso, sem partilha. Ou faz um acordo, sem partilha. O que é a partilha? Partilha é a divisão dos bens. Por quê? Muitas vezes, se você for dividir o bem, quebra a empresa. Então, isso começa a brigar, entende? Tipo, e aí, muitas vezes é familiar, tem vários outros donos. Então, você faz o divórcio, separa a pessoa, e depois você discute a partilha em outro momento. Tudo bem? Ah, mas e aí, quem vai administrar? Cada um contrata um administrador de confiança para administrar a empresa se vocês não conseguem mais trabalhar junto, entende? Isso não vai quebrar a empresa, demitir funcionário, nada. O que acontece? Nestes casos, por quê? Os advogados patrimonialistas, eles cobram pelo valor da partilha, dos bens. Então, se não tem partilha, muitas vezes ele não vai falar, eu não sabia que não podia fazer. Eu falei, porque ele quer fazer a partilha e ele quer ganhar o dinheiro dele agora. Então, mas isso não vai ajudar a pessoa, vai destruir o patrimônio dela, vai destruir toda a questão de segurança dela, entende? Muitas vezes casas e imóveis. Então, é só para entender que você precisa ter um olhar humano para o caso. Tipo, não, esse caso, assim... E aí eu falo, se você ajudou aquele casal, independente, quando eles foram fazer a partilha, eu tenho certeza que ele vai procurar você porque você foi honesto, entende? Então, é só esperar o seu tempo, entende? Verdade. Mas no projeto Princesa Vânia, advogada Armanda, eu tenho recebido tantas meninas falando que tem até horário do agressor bater nelas. Assim, então, vamos falar de como acabar com a violência física. Ó, deixa eu explicar. Tá, eu entendi. Pode falar. Eu estou te batendo, mas eu não sei por que eu estou te batendo. Você sabe por que você está apanhando. É surreal. Desse jeito mesmo. Deixa eu explicar. Vamos lá. Você tem a Maria da Penha, você tem todas essas questões. O que eu acho? Tipo, como é que você vai realmente diminuir a chegar quase zero? Colocando, isso tem que ser um movimento da sociedade civil, com assinaturas para pressionar o Congresso, que a gente só vai acabar com o feminicídio contra as mulheres, não vai ser por lei, vai ser por crime hediondo. A gente precisa tipificar, e aí a sociedade não aceita que mate mulheres, porque o crime hediondo, você perde um monte de privilégios ou de direitos que você pode ter, entendeu? Então, tipificar crimes contra as mulheres que sejam no âmbito das relações é hediondo. Então a pessoa não vai ter direito à fiança, entende? Ela é presa, entende? Tudo isso ajuda, mas assim, tem que ser uma coisa da sociedade. Porque é difícil um político ir contra uma sociedade patrimonialista. Então tem que ser um movimento das mulheres, tem que ser um movimento de pessoas que querem que as mulheres fiquem vivas, entende? A gente não está falando de violência psicológica, está falando de violência física. Ele bate por quê? Porque no máximo vai dar uma lesão corporal, né? Ela não vai falar. Então, se é crime hediondo, se ela sabe que é crime hediondo e filmar esse cara e deixar o celular gravando alguma coisa, ele não sai mais da cadeia, entende? Então, isso é a grande revolução que eu acho que é para acabar com o feminicídio no Brasil. Não tem que filmar. Não, uma questão de prova. Não, eu estou falando assim, essas questões, por quê? Porque pega lesão corporal, e aí tem que ser tentativa de homicídio, dependendo do... E aí você tipifica o crime hediondo. A violência contra a mulher precisa ser tipificada na lei de crimes hediondos, tá? Um dia eu posso vir só falar sobre isso, porque é uma área de pesquisa que eu faço. Se não for, se não chegar a esses casos graves,
você não vai parar o feminicídio no Brasil. Entendeu? Você pode ter a lei. Por quê? Porque aí vai ter a lei, vai ter a tornozeleira. Não. Matou mulher, a sociedade não quer mais preso, vai ficar preso o tempo todo da pena e não vai sair mais, entende? Então, as pessoas têm medo, não é da pena, mas é da forma que você prende. Então, se eu sei, não adianta você contratar um advogado, você não vai sair, porque está na lei lá que você não tem direito somente quando terminar o processo, entende? Então, são questões importantes. Você tem que tirar esses direitos para alguns tipos de crimes que não param. Porque as mães dos filhos, as nossas mães, entende? Estão morrendo. Sim. E a gente não percebe isso, entendeu? São 10 mulheres que são assassinadas, né, por dia no Brasil, não é isso? Sim. O Brasil é um dos lugares que mais mata mulheres no mundo. Não tem condição. E diz que a cada hora 5 mulheres são assassinadas no mundo, né? Sim. Então, para você ver, o que eu falo eu uso nas minhas lives uma questão para você entender o que é justiça. Eu não faço vingança. Justiça é diferente de vingança. Eu conto a história do Afeganistão, que é um dos lugares que as mulheres sofrem mais no mundo. Tá? É um dos países onde as mulheres mais são violentadas e são tiradas até o direito dela estudar. Teve uma questão de uma guerra e a invasão do Afeganistão pela questão do Bin Laden. Todo mundo aconteceu em 2001. E o que aconteceu? Os Estados Unidos foram lá e ficaram 20 anos lá. Gastaram alguns bilhões, trilhões de dólares, colocando armas, colocando mísseis, colocando tanques. E aí sai. Então, você teve paz? Teve, pela força. Por 20 anos em determinados lugares. Quando eles falam, não queremos mais gastar esse dinheiro aí, eles saem de lá, o que acontece? Os grupos que estavam lá voltam ao poder, que nunca saíram de lá, e retomam o país e voltam a ser um país pior do que estavam para o regime das mulheres. Então a gente fala, pela força a gente tem paz? Tem, mas elas não se seguram. Só pela justiça que tem paz. Como que é a justiça? Os Estados Unidos não fez uma escola, não fez uma faculdade nos interiores, fez só em determinados, na central. Então, gastaram trilhões com armamento, com segurança, e não fizeram um hospital, uma escola digna para as pessoas de lá. Em 20 anos, você tinha 2 gerações quase, entende? De meninas e mulheres já sendo médicas, entende? Então, é assim que a gente faz, pela justiça. Bem? É assim que vai ter paz. Não é pela guerra. A guerra, em determinado momento, a gente consegue parar isso, mas tem que ter outras fases pela justiça, a gente fala justiça social, para estabilizar um país. Então, é o que eu falo. A justiça é um processo de pegar o seu caso e ver qual o seu direito. E aí, o emocional. Eu tenho casos de advogados, de clientes que chegam para mim e falam assim, eu procurei um advogado criminal e ele falou assim, mas eu não gosto dessa lei, porque o advogado criminal só defende o outro lado, porque a maioria é o Ministério Público. Eu sou contra essa lei. Os outros falam assim, mas ele me xingava, tal, ele me ameaçava. Não, isso aí é problema de marido e mulher. Que é isso, a gente falar só do patrimônio, entende? É normal isso, eu também brigo com a minha mulher, também xingo ela, entende? Então, isso se naturaliza, principalmente a violência psicológica, entende? Então, é uma coisa aceita, né? E por isso que se vocês entrarem no meu canal do YouTube, Advogado Armando Oficial, vai ter várias lives que eu falo só especificamente de cada tema, né? Então, lá vai ter mais tempo para vocês olharem e perceberem. Lá são informações importantes para vocês procurarem ajuda, bem? Amei demais da conta a nossa live. E, nossa, por que você começou a querer trabalhar nessa área, doutor Armando? Preciso contar essa experiência. Eu fiquei casado 20 anos. Né?
Vou contar essa experiência. Vou contar essa Conta experiência. essa experiência. E no processo de separação. Vou contar essa experiência, porque ela é real, tá? Peraí que eu vou E aí eu fiquei conferir. casado. Oi, pode. Peraí. Deixa eu esperar a doutora que eu vou contar essa história para ela. Conta que eu quero saber. Tá. Eu vou esperar você aparecer. Então, voltou. O que aconteceu? Eu fiquei 20 anos casado, de namoro e casamento, uma relação, que eu fui 13 anos muito feliz, né? Muito feliz mesmo, fora da média, assim, porque eu trabalhava em empresas multinacionais, eu venho da área de RH, desde os meus 14 anos eu trabalhei em RH, então eu trabalho também com empresas, sou consultor de empresa. Depois você entra no meu LinkedIn, vocês vão ter um pouco do meu currículo, dos cursos que eu faço. José Armando de Farias no LinkedIn, vocês vão achar lá, tá bom? Tudo é público, a minha vida é um livro aberto. Tem que ser, porque senão você começa a, tipo, e aí? Tipo, tá enganando, não tá, né? Então, tem que ser muito público e essa é uma questão. E aí, eu tinha crenças limitantes. Eu venho de uma religião católica, eu achava que tinha que casar para a vida inteira, e tudo bem, eu fiquei tentando. E aí, no processo em determinado momento, a relação não estava mais feliz, né? E eu fiquei tentando, e eu entrei numa crise de ansiedade, porque casei para a vida inteira, e aí ele parou. Tipo, aí eu fui procurar ajuda, né? Aí ele falou, ó, procura psicólogo, tal, e eu fui para psicóloga, e a pessoa falou assim, olha, eu não consegui trabalhar, eu me desorguei inteiro, eu abandonei o direito, e aí em 3 meses eu fiquei bom e descobri que era o casamento, que era a relação, e essas crenças limitantes que eu falo da religião, muitas vezes crenças nossas. Eu tenho clientes que a mãe precisa morrer para ele separar, o pai precisa morrer para separar, entende? Porque o que meu pai vai fazer? Então vire uma relação de violência. Então olha como é complexo as crenças limitantes. Por isso que a terapia é importante. Que a terapia vai buscar, e aí conheça a ti mesmo, na questão do oráculo de Delfos grego. Conheça a ti mesmo. Eu preciso conhecer, saber os meus problemas, saber as minhas qualidades, para saber ter maturidade para tomar decisões. E aí naquele momento, eu queria que um advogado falasse assim, olha, mano, você está meio perdido. Você não quer separar e tal. Procura um terapeuta, procura um médico. Porque eu acho que você está com uma crise, você vai pensar se vai ser bom ou ruim, entende? Eu falo para os meus clientes, quando você separa, não faça o divórcio muitas vezes. Faça pensão, faça outras coisas. Por quê? Porque pode acontecer de vocês querer voltar. 6 meses é um bom tempo para vocês saberem se era só uma crise. Entende? Entender isso e falar para as pessoas que a gente, como eu trabalho com família e tem filhos, entende? Tem crianças, tem adolescentes, tem jovens, tem cara casado, tem netos que cuida. É muito complexo. Eu, como advogado, não posso falar, a lei é assim, não pode. Tem outros fatores que precisam de outros. Quando tem criança, precisa da escola junto, entende? Porque começa a ter problema na escola, tem que mandar para o psicólogo para a escola, entende? Pai abusador. Então, é muito complexo as relações para a gente tomar algumas decisões, até para não ter acesso à visita, a não ter acesso à guarda compartilhada, entende? Isso não dá para a gente chegar para uma criança de 7, 8 anos e falar assim, não, você vai ter que fazer isso, vai ter que ficar com seu pai 3 dias, 4 dias compartilhado, porque o juiz quer, entende? Então, assim, e como é que a gente faz isso? Com médico, com professores, com diretores, com mães, com tios, com todo mundo, uma rede de solidariedade para ajudar essa família, entendeu? Então, eu queria ser isso, né? E acho que eu construí isso nesse tempo. Que legal, parabéns. Eu amei a nossa live, quero várias outras. Eu A não gente vai entendo, fazer o... sim, vamos fazer outras. Porque essa área é uma área que, para mim, eu trabalho na saúde. A gente precisa ouvir vocês, e precisa de você estar aqui para nos orientar, né? E principalmente orientar as empresas que estão nos ouvindo, que muitas não comentam, sabe? Advogado Armando, muitas não escrevem nada, porque elas ficam, depois fala comigo no direct. Manda, vai, que vontade de falar, mas eu não tenho coragem ainda, Sim. né? Mas vai chegar o momento. As redes sociais são uma ferramenta, uma ponte, se você souber usar de maneira séria, entende? Então,
entender que você precisa entender a dor do outro. E aí a gente precisa, o advogado que quer trabalhar com família, quer trabalhar com o direito das mulheres, precisa também ter pessoas para ajudar. Psicólogas, muitas vezes, mandar para ela atender primeiro, depois vir para ele, entende? E essa pessoa vai poder pagar parcelado a consulta, entende? Então, assim, é só para perceber que a gente não dá para trabalhar com direito de família de maneira séria, numa sociedade complexa, totalmente tecnológica, sem ter pessoas de várias áreas do conhecimento, entendeu? Porque você vai estar mentindo para essa pessoa. A Lu, ela participa do projeto, ela é uma doutora e também uma princesa do projeto Princesa Ivana. Ela escreveu aqui: meu ex fugiu do Brasil, guarda ainda compartilhada, não sei nem onde mora, não consigo fazer muita coisa com meus filhos, pois dependo da assinatura dele para muita coisa. Tá, isso dá para ser feito, tem como fazer, dá para fazer coisas. Então, assim, pedir prisão dele, Interpol, um monte de coisa onde ele aparecer. Então, assim, direito internacional. Quais os advogados que entendem de direito internacional? Eu tenho um caso agora, que a mulher está na Inglaterra, querendo voltar para o Brasil, eu estou atendendo ela lá. Tem casos em Portugal. Então, é normal isso, tudo bem, nos Estados Unidos, porque as pessoas, por amor, vão embora. Depois são violentadas e, tipo, entende o que eu faço, tudo bem? Então, muito cuidado em relação a, você quer ir lá para o país? Tá, então vai ficar lá. Quando você estiver estabelecido, eu vou lá conhecer, vou ficar 3 meses lá, para ver se vou sair do meu trabalho, pegar uma férias de 1 mês, entende? A pessoa tem trabalhos aqui, a vida e vai para lá para trabalhar de pessoas que executivas e tudo, não. Achei o meu grande amor, vamos para o exterior, entende? Depois vai trabalhar de subempregos e não consegue vir embora mais, nem com a ajuda da família, entende? Então é complexo, principalmente o direito internacional. Cada lugar tem um direito, então não pode ser qualquer advogado, tá bom? A Paula também nos ajuda no projeto. A Paula gostou muito da live, eu faço as outras lives, né? Nossa, muito bom, muito bom. Estou encantada, está de parabéns. Então tá bom, eu adorei conhecer você, é uma pessoa incrível, faz um trabalho incrível. É muito difícil encontrar pessoas generosas hoje em dia, pessoas boas, verdadeiras, que não tem medo, né? E que usa o seu canal, a sua notoriedade, o seu talento para ajudar pessoas. Então, eu sou um fã, sou um admirador e eu estou aqui para ajudar. Conte comigo sempre, tá bom? Nós E nascemos. não tem hora, porque uma outra dica que eu falo para as minhas clientes: vou te atender hoje, domingo, tal, à noite. Mas, doutora, tal, tal, tal. Olha, eu sou igual cirurgião. O problema de família é sempre à noite, é sempre de final de semana, é sempre quando o cara tá bêbado, ele chega. Sabe? Então, assim, é essa hora que as pessoas me chamam de madrugada. Não é tipo horário comercial, tal, tal, tal. Direito de família. Neste nível de perseguição, de proteção, tem que sair correndo para. E aí, primeira coisa que vocês têm que entender: se a mulher foi violentada, não leve ela para a delegacia, leve ela para o hospital, ela precisa ser cuidada. Tire fotos, tal, 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 medique ela. Depois, tem 30 dias para fazer o IML, entende? Não é na hora, ela precisa ser tratada, cuidada. Depois vai fazer, tudo bem? Hoje você tem filmes, um monte de coisa. Então, tipo, não tem essa necessidade, vou para a delegacia, ficar 3 horas na delegacia, porque não tem escrevente. Entende o que eu estou falando? Cuidar. E aí eu falo, cuidar da pessoa. E aí documente. Então o médico vai colocar no prontuário médico, você pega a cópia desse prontuário médico, você pega as câmeras, tem um monte de conexões aí de fazer prova, mas os advogados, muitas vezes, a justiça, o delegado que tem um monte de processos, entende? Com poucas pessoas, não vai perder esse tempo que um advogado perfeccionista como eu faz, entende? Ai, gratidão, amadinho. Foi maravilhoso estar com você essa noite. Eu sei que todo mundo gostou, todo mundo está elogiando. Gratidão é a memória do coração. E feliz de você ser um colaborador do Instituto Princesa Ripânia. Grande Conte beijo. comigo. Uma noite harmoniosa para todos.
Tchau, um abraço. Beijo.